bordas. E aqui, né, eu estava trabalhando com um modelo. Eu digitei ali o que faltava. E agora eu vou falar mais alguns recursos que temos em relação à tabela. Algumas dicas. Aumentando aqui. Já falei para vocês sobre mesclar, sobre bordas, espessura da borda. Por exemplo, agora eu vou falar outros recursos. Eu tenho aqui uma tabela. Se eu preciso acrescentar, por exemplo, mais uma linha para inserir mais um aluno, como que eu faço? Eu sempre tenho que prestar atenção onde que está o cursor, ó. Dá para observar que eu estou aqui, ó, o meu mouse, ó, onde está o meu cursor? Na última linha. Eu posso adicionar uma linha abaixo dessa que eu estou, ou uma linha acima. Como que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, em tabela layout. Eu posso pedir para inserir uma linha acima ou para inserir uma linha abaixo. Vou pedir para inserir uma linha abaixo. Cuidado quando a gente trabalha com tabelas, né, que tem muitas células mescladas. Aqui, como eu estou adicionando abaixo, ele vai ficar com a configuração da linha de cima, tá? Vou adicionar aqui mais um aluno. E sempre eu tenho que prestar atenção onde está o meu cursor. Assim como eu fiz com a linha, eu também posso fazer com a coluna, tá? Cuidado que aqui eu estou trabalhando com muita célula mesclada, né? Se eu estou com o cursor aqui, eu quero inserir uma coluna, eu sempre vou prestar atenção onde que eu estou com o meu cursor. E assim, sempre quando eu pedir para inserir, agora eu vou pedir para inserir por exemplo, uma coluna à esquerda. Ele sempre vai inserir à esquerda da onde está o cursor, ok? E assim por diante. Outra maneira muito fácil da gente inserir linha é desta forma aqui, ó. O meu cursor está aqui, ó, nessa última célula. Se eu clicar com a setinha para o lado, o meu cursor vai ficar fora da tabela, mas na linha do Ricardo. Se eu agora apertar um Enter, ele vai inserir uma linha, ó, sem eu precisar ficar clicando, ok? Sem eu precisar ficar clicando em nenhuma opção aqui em cima. Certo? E assim ele vai ficar sempre, eu posso trabalhar com a tabela conforme a minha necessidade. Outro recurso que a gente pode trabalhar é em relação, eu falei de bordas, aqui ó, eu quero mudar o estilo da minha tabela. O Word possibilita, nos dá a opção de alguns estilos já pré-definidos, né? Sempre quando eu quero mudar a aparência da tabela toda, eu seleciono a tabela toda. Clicando aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui no cantinho, cliquei na tabela, ele apareceu esse ícone. Quando eu clico ali, ele vai selecionar toda a minha tabela. Aí ele traz pra gente algumas opções já pré-definidas, ó. Tabela simples, tabela grade, ó. Aí ele muda totalmente a aparência, assim como borda, preenchimento, ó. Também posso trabalhar com esses recursos. O que mais que a gente poderia mostrar para vocês aqui? Esse pincel de borda, eu não gosto de mexer muito não. Prefiro sempre trabalhar com a borda da tabela toda. Ok? Assim como eu usei o recurso dividir, mesclar, que eu pego duas ou mais células e transformo com a aparência de uma, eu posso usar o recurso dividir. O recurso dividir é o contrário do mesclar. Por exemplo, eu estou nessa célula aqui, ó. Eu quero voltar como era antes. Essa célula, ela tem uma linha e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, eu vou usar o recurso dividir células. Dividir é apenas uma linha e 5 colunas. Ele volta com a aparência que ele era antes. Deixa eu voltar aqui, senão a gente não consegue observar por causa das bordas. Voltar a um layout simples, tá? Olha lá, ele voltou, tá vendo? Do jeito que era antes. Mas olha como que fica estranho.
porque a gente alterou a largura. Se você quiser voltar realmente para... Eu vou ter que pegar essa borda aqui, ó, apenas ela. E vou ter que, meio assim, no olhômetro, colocar em cima da linha, ó, tá vendo? Em cima da linha que separa a coluna. Agora, se eu pegar aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Nem sempre a gente consegue colocar certinho, né? Ok? E era isso, pessoal, que eu tinha que falar para vocês. Em relação à borda, a gente pode trabalhar com muita coisa em relação à borda. Algo importante da tabela também é em relação a bordas. Existem algumas... Eu posso, através do recurso de tabela, elaborar quadros. Eu vou deixar disponível para quem quiser, para quem praticar, alguns modelinhos de tabela. E aí fica a critério de vocês praticar, tá? Quem tiver computador em casa pode fazer, sempre estarei disponível para vocês na plataforma. Tudo bem? Complementando o vídeo sobre tabela, como elaborar a tabela, eu trouxe aqui outro exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de uma tabela e eu gostaria que a tabela que eu elaborei ficasse com a mesma aparência. Aqui eu só estou trabalhando em relação às bordas, tá, da tabela. Vou centralizar todo o conteúdo da minha tabela. E agora eu trabalho com bordas apenas. Eu clico, seleciono toda a minha tabela. Eu venho, posso vir por aqui também, ó, bordas, bordas e sombreamento. Primeiramente, eu vou tirar todas as bordas. A gente olhando aqui nem parece uma tabela, né? Agora, eu vou selecionar a primeira linha e vou colocar apenas borda na parte superior e inferior da linha que está selecionada. Então, eu posso vir por aqui também, né? Em relação às bordas, é a mesma coisa. E agora, eu vou colocar apenas na parte de cima e na parte de baixo do que está selecionado. Então, ok. Vamos lá. E aqui, bem na última linha, eu quero só borda na parte de baixo. Então, eu seleciono a última linha da minha tabela. Vou lá, design da tabela, bordas, bordas e sombreamento. Eu clico aqui do ladinho, ó, e quero apenas a parte de baixo das células selecionadas. Olha lá, ficou com a mesma aparência, né? Ó, mesma aparência. A gente usa muito essa configuração quando eu quero elaborar quadros, ok?